Amém, amém. Que maravilha. Alabado sea el Señor. Gracias al grupo Olan. Hola amigo, hola amiga, ¿qué tal? ¿Todo bien? Eu estou muito bem, feliz, contento. Estamos começando a semana Viva com Esperança. E como anda você? Como está a família? Como está o matrimônio? Os filhos? E a saúde? Como está a sua saúde? Eu creio que, por la gracia de Deus, estamos bem. Agora, prepara tu coração, porque o tema de hoje é um tema poderoso, é um tema maravilhoso. E esse tema está aqui, em la palavra de Deus, no livro de Romanos. Vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Escrito está: No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primero al judío y también al griego. Esse é um versículo interessantíssimo, ¿sabes por quê? Porque a pessoa que escreveu este livro é uma pessoa, de acordo com a Bíblia, uma pessoa muito especial. Estou falando do apóstolo Pablo. Ou seja, Pablo era uma pessoa muito inteligente, era uma pessoa graduada, era uma pessoa que tinha um alto nível em la sociedade. E este homem tinha convicções espirituais fortes, tinha convicções personales muito definidas e muito fortes. E sabe que um dia este homem tomou uma decisão. A decisão que tomara era de fazer algo bueno em favor de la sociedade. E em sua maneira de ver, o cristianismo não era algo bueno. Ou seja, para ele, o cristianismo era um problema, era algo que deveria ser banido de la tierra. Então, Pablo começou uma perseguição a los cristianos. Pablo começou uma perseguição a los que creíam em Cristo Jesus. E de acordo com a Bíblia, este homem, ele participou diretamente em la muerte de Esteban. Esteban foi o primeiro mártir, ou seja, a primeira pessoa a passar por uma agressão, a passar por uma muerte através desta atitude de Pablo e de seus companheiros. Bueno, um dia Pablo estava caminhando, estava indo a um outro lugar para perseguir outros cristianos. Pablo estava indo a outro lugar para matar mais cristianos. E mientras caminhava, passou um milagro em la vida de Pablo. Apareceu uma luz potente, uma luz forte. E Pablo caiu. E quando caiu, quedou cego por 3 dias. E imediatamente quando caiu, escutou uma voz. E a voz que Pablo escutou, dizia: Pablo, ¿por que me persegues? E ele pergunta: quem está falando, Senhor? E o Senhor lhe respondeu: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. E Pablo se deu conta de que quando perseguia os cristianos, em realidade estava perseguindo a Cristo. E a partir deste dia, Pablo se converteu, Pablo foi transformado, o Senhor transformou, o Espírito Santo cambiou o coração de Pablo, cambiou sua mente, cambiou sua vida, e este homem passou a ser um seguidor, passou a ser um siervo de Cristo Jesus. Amém? E depois de tomar esta decisão de ser um servo de Cristo, ele escreveu vários livros da Bíblia, por lo menos 14 livros da Bíblia, e um dos livros é este aqui, a los Romanos. E Pablo agora apresenta seu testemunho. Ou seja, o versículo que leemos essa noite é um versículo que resume o testemunho de Pablo. Su testemunho é: no me avergüenzo del evangelio, porque este evangelio é o poder de Deus para salvar a todo el que cree. É interessante a definição de Pablo. Se nós perguntáramos a qualquer teólogo, a qualquer pastor, que significa evangelho, os pastores responderiam. Os pastores diriam: evangelho significa buenas nuevas.
Y la respuesta está buena, claro. Pero la respuesta de Pablo me gusta más. ¿Por qué me gusta más? Porque para Pablo, evangelio es el poder de Dios para transformar, para cambiar, para salvar la vida de todo aquel que cree. Agora, eu tenho uma pergunta para ti. Aqui, eu tenho uma pergunta para ti. Uma pergunta, atenção por favor. ¿Tú crees en el Evangelio? ¿Tú crees en Cristo Jesús? A ver, dime, ¿crees o no crees? ¿Tú crees en el Evangelio? Vamos, no te escucho, un poquito más alto. ¿Crees o no crees? Yo estoy seguro que tú crees en el Evangelio. Si tú realmente crees en este Evangelio, si realmente tú acreditas, tú crees en Cristo Jesús, escúchame, yo tengo algo para decirte. Esta noche, aqui, en el programa Viva con Esperanza, tu vida será cambiada. Amém? 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 ¿Por qué estoy haciendo esta afirmación? Porque Pablo disse, no me avergüenzo del Evangelio, porque este Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo el que cree. O sea, si tú crees, si yo creo, entonces esta noche el Espíritu Santo, el poder de Dios va a transformar, va a cambiar y va a salvar tu vida y mi vida también. Alabado sea el Señor. Bueno, cuando hablamos acerca del Evangelio, un Evangelio poderoso, capaz de cambiar la vida de un hombre como Pablo, capaz de cambiar la vida de personas en todo el mundo, miles, millones y millones de personas, tenemos que hacer una otra pregunta. La pregunta es, ¿qué significa Evangelio? ¿Cuál es el significado bíblico para esta palabrita tan poderosa llamada Evangelio? Esto quero mostrar-te e quero explicar-te. Atenção, por favor. Aqui em la palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 14, vamos abrir a Bíblia, estamos em vivo, hein? Todo esto é em vivo. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Este versículo é maravilhoso. Escúchame. Apocalipse 14, versículo 6. Entonces vi a outro ángel que volava por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Wow, aquí hay una palabrita clave. En realidad sería una frase. La frase es evangelio eterno. El libro de Apocalipsis menciona evangelio eterno. Pablo disse, no me avergüenzo del Evangelio. Y dice, Evangelio es el poder de Dios para salvar. Ahora, Juan, escribiendo el libro de Apocalipsis, dice, Evangelio es eterno. Bueno, si Evangelio es algo eterno, nosotros debemos entender que Evangelio está en el mismo nivel de Dios. O sea, Dios es eterno. E o Evangelho é eterno. Se Deus é eterno e se o Evangelho é eterno, qual seria a diferença entre Deus e o Evangelho? A resposta é nenhuma. Nenhuma diferença. Não há, repito, não há diferença entre Deus e o Evangelho. Não dá para separar. Estamos falando da mesma coisa. Quando Pablo disse que o Evangelho é o poder de Deus, e quando Juan menciona que esse Evangelho é eterno, significa que Evangelho e Deus é lo mesmo. Agora, temos que entender um pouquinho melhor esse tema. Vamos considerá-lo então de uma maneira um pouquinho mais profundo ou profunda. Aqui no livro de Gênesis capítulo 1, te voy a mostrar, aqui, mira, en este livro, te voy a mostrar el poder de Dios. Te voy a mostrar que este evangelio eterno, que es el poder de Dios para salvar, te voy a mostrar aqui el poder. ¿Preparado? ¿Está preparado? Atención, María. Hey, María, ¿está preparada? Atención, escúchame.
Génesis capítulo 1, versículo 3. Entonces dijo Dios, haya luz, e hubo luz. Impressionante, né? Não é impressionante? Mira, dijo Deus. Quando a Bíblia menciona dijo Deus, significa que Deus estava hablando. Ou seja, o Senhor dijo, o Senhor habló. Que habló Deus? Haja luz e hubo luz. Pergunto, qual foi a matéria utilizada por Deus para criar a luz? Qual foi o material utilizado por Deus para criar a luz? Resposta: sua palavra. Sua palavra. Ou seja, quando falamos de evangelho, estamos falando da palavra de Deus. Por esse motivo, Apocalipse menciona que o evangelho é eterno, porque Deus é eterno, e o evangelho é a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem poder. Mira, haja luz e hubo luz. Há outro, vamos para o versículo, Gênesis capítulo 1, versículo 6. Aqui diz: depois dijo Deus, haja um espaço entre as águas. Agora versículo 9, e dijo Deus. Agora versículo 11, después dijo Deus. Versículo 14, e entonces dijo Deus. Versículo 20, entonces dijo Deus. Versículo 24, entonces dijo Deus. Versículo 26, entonces dijo Deus. Versículo 29, dijo também Deus. Mira, em todo o capítulo 1 de Gênesis, encontramos por 10 vezes a expressão dijo Deus, dijo Deus, dijo Deus. Ou seja, Deus hablando. E através de estas citas, nós entendemos que o poder criador estava e está em la palavra de Deus. Quando Pablo menciona, eu não me avergüenzo do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus, eu estou mostrando a ti este poder em la criação, o poder de Deus para criar, haja luz, dijo Deus e tal. Cada versículo mencionando Deus hablando e criando através do poder de sua palavra. E esta noite, Deus tem algo a dizer-te. E as palavras mencionadas nesse programa são palavras de Deus. E as palavras poderosas para criar são as mesmas palavras poderosas para restaurar, para recuperar, para cambiar e para salvar qualquer ser humano. É assim que diz a Bíblia. Por isso, quando falamos de evangelho, estamos falando da palavra de Deus. Agora, tenho um detalhe para explicar-te. E esse detalhe me gusta muito mais, porque está aqui no Novo Testamento, hace uma conexão do Antigo com o Novo Testamento e hace uma conexão com o versículo que utilizamos para começar, de Romanos capítulo 1. Vamos para Juan capítulo 1. Juan está aqui, mira, Juan capítulo 1. Vamos a ver versículos 1, 2 e 3. Estes 3 versículos são muito importantes para entender este tema e finalmente receber as bendições de Deus. Escrito está: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Ou seja, a Bíblia está mencionando que todas as coisas foram criadas por intermédio do verbo. Verbo. Que significa verbo? A ver, que significa verbo? Bueno, de acordo com a Bíblia e de acordo com nossa língua, ou espanhol, ou português, ou inglês, ou qualquer outro idioma, verbo seria la palavra em acción. Entonces, verbo y palabra
significa lo mismo. Incluso hay una traducción, una versión de la Biblia, que en este capítulo 1 de Juan no utiliza la expresión verbo, se utiliza otra expresión, la expresión palabra, palabra. Sería más o menos así: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. O sea, la expresión verbo y la expresión palabra, en este caso, significa lo mismo. Entonces, estamos ahora juntando las palabritas, los versículos, para entender finalmente lo que significa evangelio. ¿Por qué Pablo mencionó que él no tenía vergüenza del evangelio? ¿Por qué mencionó Pablo que el evangelio es el poder de Dios para salvar? Eso tenemos que entender. Y la Biblia menciona en la creación el poder de Dios, la palabra poderosa creando todas las cosas. Ahora menciona Juan que la palabra se hizo carne, o sea, que el verbo se hizo carne. Te voy a mostrar. Mira, Juan capítulo 1, versículo 14. Este versículo es impresionante. ¿Está preparado? A ver, ¿está preparado? Por favor, respire profundamente. Respiró, ok. Ahora con la Biblia, vamos, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice así: y el verbo o la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. Maravilloso, maravilloso. El verbo, o sea, la palabra se hizo carne. A ver, una preguntita. Vem mais cerca. Vem um pouquinho mais cerca. Mais cerca, amigo. Aí está bem. El verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. La pregunta es: ¿quién se hizo carne y vino a este mundo, nació de María, vivió entre nosotros, anduvo por esas tierras y murió en la cruz? ¿Quién? Ya sabes la respuesta, ¿no sabes? Estamos hablando de Jesús. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra, Jesús es el evangelio poderoso de Dios. Amén, amén. Ahí está. Ahí está, cuando la Biblia menciona, cuando la Biblia dice, el verbo se hizo carne, significa que Cristo es el verbo de Dios, Cristo es la palabra de Dios, Cristo es el poder de Dios. Cuando Pablo menciona a los romanos en el capítulo 1 y versículo 16, cuando dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios, ¿sabes lo que Pablo estaba diciendo? Pablo estava dizendo, eu não tenho vergüenza de Cristo, eu não tenho vergüenza de Cristo, porque Cristo é o poder de Deus para salvar a todo el que cree, a todo el que cree. Ou seja, este Cristo maravilhoso cambiou a vida de Pablo, esse Cristo poderoso transformou a vida de este homem que era um perseguidor, que era uma pessoa que lutava em contra a los cristianos. Agora Pablo entendió finalmente lo que significa el poder del evangelio. Evangelho não é solamente um livro com páginas, com tinta. Ou seja, evangelho não é solamente este livro. Evangelho é aún mais, é algo mais poderoso, increíble, impressionante. Evangelho é uma persona e esta persona é Cristo Jesus, Senhor nuestro. Amém? Amém? Amém. Claro, aqui está clarito, porque o verbo se hizo carne. Agora te vou mostrar um detalhe que é lo máximo en la Biblia, lo que más me emociona, lo que más emociona a las personas. Te voy a mostrar, porque nosotros vimos que evangelio es el poder de Dios. Después, evangelio es eterno. Después, vimos el poder del evangelio en la creación. Después, el evangelio se hizo carne. O sea, Cristo vino a essa terra. E agora vem o ponto principal. ¿Estão preparados?
Atención amigos, ustedes que están mirando en Bolivia, atención amigos de Cochabamba, de La Paz, los que viven en el Alto, atención amigos de Santa Cruz de la Sierra, atención amigos de Buenos Aires, Argentina, atención amigos de Neuquén, atención amigos de Asunción, Paraguay, atención amigos de Ciudad del Este, atención amigos de Perú, Ecuador, de Chile, atención amigos de toda Sudamérica, de Brasil también, atención amigos todos ustedes, porque lo que voy a mostrar ahora es para cambiar definitivamente tu corazón, ¿ok? Vamos a abrir la Biblia e te vou mostrar porque quando Cristo se hizo carne, quando o verbo se hizo carne, quando a palavra se tornou carne, quando Cristo vino a essa terra, mira como Cristo hizo los milagros. Ou seja, como foram los milagros de Cristo. Vamos a analisar um detalhe. Aqui está Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Vamos para o versículo 8. Dice assim: Jesús le dijo. ¿Cómo es? Jesús, a ver, Jesús le dijo. Eso me hace recordar algo. ¿No te hace a ti recordar algo? ¿Te acuerdas de lo que leímos en Génesis? Dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, y otra vez dijo Dios, y otra vez dijo... O sea, mira aquí en Juan capítulo 5, versículo 8. Jesús le dijo. ¿Y qué dijo Jesús? Levántate, toma tu camilla y anda. Wow, eso me emociona, eso me emociona. Ou seja, la mesma maneira, as mesmas palavras, o mesmo método utilizado para criar os cielos e a terra, é lo mesmo, ou são as mesmas palavras utilizadas para sanar a um paralítico, para sanar um cego, para sanar uma mulher que tinha problemas, para sanar um homem possuído por el demônio, para fazer cambios em uma família, em uma senhora que chorava porque seu filho estava morto, porque seu esposo faleceu há um bom rato. Ou seja, as pessoas que sofriam quando Cristo estuvo aqui, Cristo se acercou, Cristo tocou, Cristo falou e Cristo sanou estas pessoas utilizando a mesma estratégia, as mesmas palavras, o mesmo poder utilizado em la criação. Em la criação, ¿te acuerdas? Gênesis 1, e dijo Deus, haja luz, e hubo luz, e a Bíblia é clara. Agora aqui em Juan, nós mencionamos, leemos e entendemos que lo mesmo passou no Novo Testamento. Dijo Jesús, levántate, toma tu camilla y anda. Y el hombre se levantó y andó, o anduvo, o andou. Ok, a Bíblia está mencionando que esta palavra que foi utilizada poderosamente para criar, é a mesma palavra utilizada poderosamente para restaurar, para salvar, para cambiar a cada ser humano. ¿Qué te parece, amigo? ¿Qué te parece, amiga? ¿Qué te parece, hermano? Aqui estamos bem, analisando cada detalhe. Agora vem uma pergunta clave. Como está tu vida? ¿Tu crees verdadeiramente en el poder del Evangelio? ¿Cómo anda su familia? ¿Cómo anda su matrimonio? ¿Cómo anda la salud? ¿Tú frecuentas alguna iglesia? ¿Estudia la Biblia? ¿Has experimentado? ¿Has probado? ¿Has vivido una experiencia espiritual con Dios? ¿Sí o no? En la semana pasada, eu estuve em Peru, especialmente em Lima e também em Ñaña.
e recebi muitos pedidos de orações. Recebi cartitas. E cada carta, eu leí todas. Cada carta se via claramente as lutas espirituais que as pessoas estão vivendo. Há 3 semanas atrás, eu estive fazendo uma caravana em Argentina e recebi um montão de cartas. E uma carta me chamou a atenção. Era a carta de um empresário. E este empresário comentava: pastor, ore por mim. Eu tenho dinheiro. Meu problema não é dinheiro. Pero mi casamento praticamente já não existe. Eu vivo de aparência. Praticamente minha relação com minha esposa se acabou. E este homem suplicava oração. E oramos com ele e por ele. Em outra ocasião, no mês de julho, eu estive em Montevideo, Uruguai. E os hermanos de la iglesia de las Piedras e também de las Acácias se recordam. Recebi tantas cartas, pedidos de oração. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão lutando. E no mês de junho, eu estive em Temuco, sul de Chile. Uma semana impressionante no sul de Chile. E cada dia eu atendia pessoas que estavam passando por lutas terríveis. Lutas terríveis. E desta maneira, eu he visitado toda a Sudamérica, país a país. E por este motivo, conhecendo os problemas das pessoas, entrando em contato com elas, eu tomei a decisão de predicar esse tema. Porque esse tema é uma seguridade, é uma certeza de que há poder suficiente para cambiar a vida de qualquer pessoa. Se Cristo, que é o próprio Evangelho, se Cristo, que é o poder de Deus, capaz de salvar a qualquer ser humano, cambiou a vida de Pablo, eu pergunto a ti: que há em tu vida que Deus não pode cambiar? Que Deus não pode cambiar? Há alguma coisa em tu vida? Há algum problema difícil? Há algo impossível para ti? Estou falando de uma senhora que foi na semana passada ao médico, à clínica, e recebeu um diagnóstico de câncer. E tu estás aí sofrendo. Estás aí em la cama, mirando este programa por la tele. Estás chorando, está triste. La depressão dominou tu corpo, tu mente, tu coração. E tu estás com medo de morrer. Há poder no Evangelho para sanar, para te levantar, para te salvar, para cambiar tus pensamentos, para fazer de ti uma pessoa nova, uma nova pessoa. Há poder em Cristo, há poder em la palavra de Deus. Amém? Estou falando a uma pessoa que descobriu há pouco tempo que a hija está metida em las drogas. Sua hija querida, essa niña maravilhosa, agora está metida em las drogas. E tu não sabes o que fazer. E tu estás clamando ao Senhor: Senhor, ajuda-me. E hasta hoje não passou nada.
Pero essa noite, aqui, em la TV Nuevo Tiempo, aqui, agora, o Espírito Santo vai tocar o coração de sua hija e o coração de seu hijo também. Porque a Bíblia diz: não me avergüenzo del Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar a todo el que cree. Se tu realmente crê en el Evangelho, el Senhor pode fazer milagre em tu vida esta noite. Eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de prosperidade material, estou falando de salvação, estou falando de perdão, estou falando de paz, estou falando de esperança. Tu puedes viver uma vida com esperança, tu puedes empezar aqui hoje uma vida nova com Cristo, com esperança para sempre, para sempre. Amém. É assim, meu amigo, é assim. Eu estava falando com um muchacho, esta tarde estava falando com ele. E o muchacho me comentava um pouquinho de sua história. É um jovem de solamente 18 anos. E esse jovem me comentava que desde cuna, desde que era niñito, chiquitito, cresceu vendo seus padres se pelearem. Seus padres viviam se peleando e se pegavam todo o tempo. E este niño cresceu vendo toda esta situação. E todo esto le trajo problemas em sua mente, em seu coração e em seu sentimento. Pero ele cresceu e saiu de seu país e foi a outro país para trabalhar. E começou a trabalhar em confecção de roupas. E mientras trabalhava, estranhava seu padre, estranhava sua madre, estranhava sua família, pero seguia trabalhando, buscando uma vida melhor, hasta que um dia, através de seus irmãos e através de um pastor, o pastor Pablo, ele conheceu o poder do Evangelho. E o poder do Evangelho entrou definitivamente no coração de este jovem e lo cambiou, lo transformou. E este jovem decidiu entregar a vida ao Senhor. Tu que estavas acompanhando o programa Ángel de Esperança, creio que lograste ver a história deste jovem. Pero tenho algo mais para contar-lhe. Este jovem que foi totalmente transformado por el poder do Evangelho está aqui comigo esta noite. Está aqui comigo neste programa, porque ele tomou a decisão de viver uma vida com esperança. E por isso tenho a alegria de apresentar-lhes este jovem que está aqui, que se chama Ruiz Maita Bonifácio. E Ruiz está abraçado com meu amigo pastor Antônio Tostes, que é o diretor, o presidente da Rede Nuevo Tiempo de Comunicação. Mira a sonrisa, mira a alegria, a felicidade. Aqui estamos com um jovem que decidiu entregar a vida totalmente ao Senhor e viver uma vida com esperança. Querido Ruiz, que linda história. Alabado seja o Senhor. E felicitações por tu decisão. E agora chegou o momento de entregar totalmente a vida ao Senhor, de experimentar o poder do Evangelho em sua vida. E por esse motivo, o pastor Antônio Tostes, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem de Cristo, ele te vai bautizar para o perdão de todos os pecados, para que tu nome esteja registrado no cielo. O pastor te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amém, amém. Qué lindo, alabado sea Dios. Mira la sonrisa, la alegría, la felicidad. Así es, porque el Señor está en tu corazón, porque el Espíritu Santo entró en su vida. Y ahora, pues, tú vas a decir como Pablo: yo no me avergüenzo del Evangelio, nunca más. Soy un joven diferente, un joven de Cristo que ama a Jesús. Muchas gracias, Pastor Antonio. Gracias, hermano Ruiz. Bienvenido a la iglesia. Espectacular. Glória a Deus. Aí está o poder do Evangelho. Aí está o poder de Deus para cambiar a vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. Agora, amigo e amiga, tu has acompanhado todo esse tema. Has escutado cada versículo, cada testemunho que eu apresentei. E quero que sepa que eu tenho aqui em minhas mãos este livro. Esse é o livro de los livros. O Senhor Jesus Cristo não está com nós de maneira visível, como estuvo no passado. Jesus ressuscitou, volveu ao céu e agora está no santuário celestial intercedendo por nós. Só que Cristo deixou aqui dois presentes, dois regalos maravilhosos. Número 1, deixou o Espírito Santo. Número 2, deixou o Evangelho, a Santa Bíblia, a Palavra de Deus. E este livro, que é a Palavra de Deus, tem poder igual para cambiar a vida de cada ser humano. Tu que acompanhas a TV Nuevo Tiempo, tu que escutas a rádio, tu que estás acompanhando por internet, tu que acompanhas o programa de meu amigo pastor Moisés Rivero, esse La Bíblia Habla, tu que acompanhas o programa de meu amigo Leandro Quadros, esse Em la Mira de la Verdade, tu que acompanhas o programa Decifrando el Futuro, nosso programa, e acompanhas outros programas maravilhosos. Tu que diz assim: eu sou membro da igreja de la Nuevo Tiempo. Muito bem, está bem. Pero agora quero hacerte uma invitação para que tu tomes uma decisão para entregar a vida totalmente ao Senhor, para empezar hoje aqui uma vida nova. Que te parece? Buena invitação? Bueníssima ideia? Eu creio que sim. Por isso estou aqui fazendo esta invitação. Então, meu amigo e minha amiga, não espere mais. Abra tu coração. Eu quero orar por ti. Eu vou orar por ti e pedir ao Senhor que derrame o poder do Espírito sobre ti. Eu vou pedir ao grupo Olan para que entre. E, mientras tanto, quero hacerte um pedido. Se tu estás sentado em uma silla, ou em um sofá, ou se tu estás acostado na cama, quizá deitado na cama, vou pedir a hora que te levantes. Vamos, levanta-te. Levanta-te, amigo, desta silla. Levanta-te desse sofá. Levanta-te desta cama e vem aqui cerca de mim. Pero vem cerca de mim, cerquita da tele, cerquita dessa pantalla de televisão, cerquita dessa pantalla de computadora, ou cerquita de tu rádio. Pero levanta-te. Quando tu te levantas, estás dizendo: Pastor Luiz, estou aqui. Eu quero em minha vida esse poder maravilhoso. Eu quero que Cristo cambie minha vida. Então, levanta-te e vem cerca de mim. Já está cerca? A ver, está cerca? A ver, la mano aqui, la mano. Já está? Ok. Não importa o que passou. Não importa o que passa. Não importa o que passou há muito tempo. O que importa é que a partir de hoje, Cristo te vai dar um novo coração, uma nova vida, um novo matrimônio, uma nova família, porque o Espírito Santo está aqui e porque o Evangelho, o poder de Deus está listo para actuar poderosamente em tu coração e em tu família. Amém? Escute esta música e depois desta música eu vou fazer uma oração por ti e por tu família. Amém.
Jesús, te necesito, pues soy tan pobre y vil. Recorro peregrino un mundo muy hostil. Tu amor será mi apoyo, me anima a ver su faz en medio del peligro. Descanso en tu paz. Jesús, te necesito, muy pronto te veré en calles celestiales. Contigo andaré y con los redimidos elevaré mi voz cantando tus glorias. Mi Salvador, mi Dios. Alabado sea Dios, gracias al grupo Olan. Ahora yo estoy seguro que tú ya estás cerquita, estamos cerca y estamos preparados para hacer una oración. Pero antes de orar, yo quiero hacerte otra invitación para que procures una iglesia adventista del séptimo día, para que busque una iglesia más cerca de tu casa. Esta semana estaremos juntos toda la semana, pero en la próxima semana todas las iglesias adventistas en Sudamérica estarán con sus puertas abiertas para que tú participes con tu familia. Si necesitas ubicar una iglesia, tenemos un sitio oficial que aparece en pantalla para que tú entres y ahí ubiques una iglesia. Lo más importante es entregar el corazón al Señor. Lo más importante es aceptar el llamado de Cristo y el poder del Espíritu va a obrar un milagro en tu vida. Pero no tenga miedo de entregar la vida al Señor. No tenga miedo de tomar una decisión. No tenga miedo de ser bautizado. No tenga miedo de ir a la iglesia. No tenga miedo de abrir el corazón. Porque el Señor te ama mucho. Porque Cristo te ama tanto, 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 que entregou a vida totalmente por ti en aquella cruz. Año pasado, eu estuve em la Tierra Santa. Eu visitei lugares sagrados, lugares onde Cristo anduvo. E 3 lugares, ou melhor, 4 lugares, que impressionaram mi coração. E por isso estou falando aqui do poder de Deus.
De los cuatro, el primero que me encantó, que me emocionó, fue el jardín de Getsemaní, donde Cristo se arrodilló y oró por nosotros, donde Cristo confirmó su decisión de morir en la cruz. Qué lugar increíble, impresionante. Allí Cristo oró por ti y por mí. El segundo lugar fue la Vía Dolorosa. La Vía Dolorosa, un lugar impresionante. Yo caminé por esta Vía Dolorosa para imaginar lo que pasaba cuando Cristo por este camino caminaba. Después, el tercer lugar fue la tumba de Cristo. La tumba de Cristo fue lo más. Yo sé que Cristo no está muerto. Tú lo sabes. Sabemos que Cristo resucitó, todos sabemos. Pero yo entré en la tumba vacía de Cristo. Y yo senté en el suelo. Y ahí sentado hice una oración. Y ahí me emocioné. Porque Cristo resucitó. Este Evangelio, que es el poder de Dios para salvar a todos. Y finalmente, el número 4, yo fui al monte del Calvario. Cristo murió en este monte, fue sepultado en esta tumba y resucitó. Es ese Cristo maravilloso que yo estoy hablando. Es sobre ese Cristo maravilloso que prediqué esta noche. Este Cristo maravilloso es el poder de Dios. Suficiente Dios, suficientemente poderoso para hacer lo que puedes hacerlo, para realizar lo que nosotros no podemos. Lo que para ti es imposible, para el Señor es posible. Esta enfermedad que tú tienes, esta lucha que tú pasas, este problema en la familia, que para ti es como algo imposible, para este Señor maravilloso, nuestro querido Señor, es perfectamente posible. Por ese motivo, yo quiero entregar su familia y su vida al Señor. ¿Ok? ¿Está preparado? Creo que sí. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a conversar, orar al Señor. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el poder del Evangelio. Gracias por Cristo Jesús. Esta noche reflexionamos acerca del Evangelio y su poder. Y vimos que Cristo es el Evangelio. Cristo es el poder del Señor para salvar a cada ser humano. Y aquí, Señor, cerquita de mí está esta señora. Aquí cerquita de mí está este Señor. Aquí está este matrimonio. Aquí está esta persona orando, clamando, llorando, suplicando. Padre querido, por favor, vem com tu poder. Ponga tu mano sobre esta persona, sobre la cabeza, sobre el cuerpo, esta casa, sobre este joven, sobre esta situación, sobre esta enfermedad, sobre este problema. Senhor, ponga tus manos poderosas e realize, por favor, um milagro. El mayor milagro, el mayor de todos los milagros, que es la salvación
de esta persona. Oh Padre querido, eu entrego esta persona, esta mulher e este homem em tus manos de amor. Sana, transforma, cambia e salva para tu honra e para tu glória. Estamos todos em tus manos de amor. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús, el Evangelio eterno. Amém.